Existe uma ideia antiga, muito antiga, mas incrivelmente moderna. Uma ideia capaz de desmontar grande parte da ansiedade humana. Uma ideia simples, mas desconcertante. Talvez o que te faz sofrer não seja o que acontece, mas o que a sua mente diz sobre o que acontece. Porque existe algo curioso na experiência da ansiedade. Ela parece vir do mundo, mas na maioria das vezes nasce dentro da interpretação que fazemos dele. E ninguém explicou isso com tanta precisão quanto os estoicos. Quando sentimos medo, tensão, pânico, a sensação é de que algo externo nos ameaça. Uma situação, uma possibilidade, um pensamento, uma sensação física. Mas aqui surge o ponto decisivo. A mente ansiosa não reage apenas aos fatos. Ela reage às narrativas internas sobre os fatos. Um pensamento surge. Imediatamente surge também um julgamento. Isso é perigoso. Isso significa algo ruim. Isso não deveria estar acontecendo. Isso é um sinal de perda de controle. O sofrimento raramente vem cru. Ele vem interpretado. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores filósofos da história, dizia: as coisas não perturbam os homens, mas as opiniões que eles têm sobre as coisas. Essa frase parece abstrata, até que percebemos que ela descreve perfeitamente a ansiedade moderna. Porque entre o evento e o sofrimento existe algo silencioso. A interpretação. Duas pessoas. Mesmo evento. Uma sente desconforto físico e pensa: meu corpo está reagindo ao estresse. A outra pensa: estou passando mal. Vou perder o controle. Algo terrível está acontecendo. O corpo é o mesmo. A reação emocional não. Uma sensação de ansiedade não é automaticamente sofrimento. Ela se torna sofrimento quando a mente a classifica como ameaça. Marco Aurélio escrevia algo extraordinário em suas meditações pessoais. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e encontrará força. Não é o mundo que nos fere diretamente. É a forma como a mente constrói o mundo. A percepção não é um espelho neutro. Ela é um filtro. E a ansiedade altera esse filtro de maneira dramática. Possibilidades viram perigos. Pensamentos viram sinais. Sensações viram ameaças. Na psicologia cognitiva, existe um princípio quase idêntico ao dos estoicos. Não reagimos à realidade em si, mas à interpretação cognitiva da realidade. Um pensamento automático surge. Ele não pede permissão. Não depende da vontade. Mas o sofrimento surge no significado atribuído ao pensamento. E isso é central para ansiedade, pânico, toque, medo de perder o controle. Um pensamento estranho surge. Violento, irracional, assustador. A mente ansiosa pergunta: por que pensei isso? O que isso diz sobre mim? E se eu perder o controle? O pensamento em si não é o problema. O terror vem do julgamento sobre ele. Estoicos anteciparam isso há 2000 anos. A mente produz conteúdos. Não somos obrigados a acreditar neles. A ansiedade tem uma habilidade notável. Ela transforma possibilidades abstratas em ameaças emocionais reais. Você pensa, algo pode acontecer, e o cérebro reage como se estivesse acontecendo. Isso não é fraqueza. É funcionamento normal de um sistema de sobrevivência hiperativado. Sêneca observava algo devastadoramente verdadeiro. Sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Grande parte da ansiedade é sofrimento projetado. Catástrofes mentais. Cenários fictícios vividos como urgência biológica. Os estoicos não tentavam controlar pensamentos diretamente. Eles treinavam algo muito mais poderoso: questionar julgamentos. Isso é praticamente TCC antiga. Perguntas fundamentais.
Isso é um fato ou uma interpretação? Isso é um perigo real ou uma previsão mental? Estou reagindo ao mundo ou à minha narrativa interna? O coração acelera. A respiração muda. O corpo entra em alerta. Evento fisiológico normal. Mas a interpretação decide tudo. Se você interpreta, meu corpo está ativado, logo a ansiedade se torna tolerável. Mas se você interpreta algo terrível está acontecendo, você entra em pânico. A grande virada estoica não elimina desconfortos. Ela elimina sofrimento desnecessário. Não muda o mundo. Muda a relação com ele. Talvez a ansiedade não seja apenas um problema de sensações, mas de significados. Talvez o sofrimento não esteja nos eventos, mas no modo como aprendemos a interpretá-los. E talvez exista uma liberdade silenciosa disponível no simples ato de perceber. Um pensamento não é um fato. Uma sensação não é um perigo. Uma interpretação não é a realidade. Os estoicos chamavam isso de sabedoria. Hoje chamamos de flexibilidade cognitiva. Mas a experiência é a mesma. Um espaço entre você e o que sua mente diz. E nesse espaço, existe uma vida inteira de alívio possível. Existe uma armadilha silenciosa na ansiedade. Uma confusão tão comum que quase ninguém percebe. A sensação de que o sofrimento vem do mundo, dos eventos, das sensações, dos pensamentos. Mas os estoicos perceberam algo perturbador. Talvez não soframos pelo que acontece, mas pelo que acreditamos que aquilo significa. E essa é a grande virada. A ansiedade dá a impressão de ser uma força externa. Algo que nos invade, que nos domina, que simplesmente acontece conosco. O coração dispara. O corpo tensiona. A mente acelera. Tudo parece vir de fora da nossa escolha. E, de certa forma, vem mesmo. Sensações não são voluntárias. Pensamentos não pedem permissão. Mas o sofrimento não nasce apenas deles. Ele nasce da interpretação que fazemos deles. A mente ansiosa comete um erro muito específico. Ela não apenas percebe experiências internas. Ela julga imediatamente. Uma sensação vira perigo. Um pensamento vira ameaça. Uma possibilidade vira catástrofe. Epicteto descreveu isso com precisão cirúrgica. As coisas não perturbam os homens, mas as opiniões sobre as coisas. O problema raramente é a experiência bruta. É o significado atribuído a ela. Os estoicos não buscavam controlar o mundo. Buscavam algo muito mais poderoso. Controlar a forma de interpretar o mundo. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Isso não é resignação. É uma mudança radical de foco. Não tentar eliminar sensações, mas questionar julgamentos. Uma sensação física é apenas um evento corporal. Aceleração cardíaca, tensão, adrenalina. Nada disso é sofrimento por si só. O sofrimento surge quando a mente declara: isso é perigoso. Isso não deveria estar acontecendo. Estou perdendo o controle. Sensações são neutras. Julgamentos criam o drama. Pensamentos não são fatos. Mas a ansiedade apaga essa distinção. Um pensamento catastrófico surge. E o corpo reage como se fosse realidade objetiva. Sêneca alertava: sofremos mais na imaginação do que na realidade. A mente projeta. O corpo acredita. O medo se intensifica. Durante uma crise, tentar eliminar sensações costuma piorar tudo. Lutar reforça a ideia de ameaça. Resistir valida o perigo. A virada estoica é diferente. Permitir a sensação. Observar o pensamento. Suspender o julgamento. Não é passividade. É lucidez.
Perguntas estoicas fundamentais. Isso é um fato ou uma interpretação? Meu corpo está em perigo ou apenas ativado? Estou reagindo à realidade ou a uma previsão mental? Outro exercício poderoso. Descrever a experiência sem dramatização. Em vez de estou passando mal. Tornar-se meu coração está acelerado. A linguagem altera a reação emocional. A ansiedade não é apenas intensidade emocional. Ela é, em grande parte, intensidade interpretativa. Os estoicos perceberam isso há milênios. A psicologia moderna confirmou. Entre o que acontece e o sofrimento, existe um espaço invisível. O julgamento. E nesse espaço, existe liberdade.